Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos resolver inequações trigonométricas. O objetivo é estabelecer um procedimento para resolvermos inequações trigonométricas, tá bom? Então, já vamos resolver alguns exemplos. Olha só, no item A, resolver a inequação seno de x maior ou igual do que raiz de 2 sobre 2. Esses exemplos eu vou resolver no universo U de 0 a 2π, ou seja, considerando apenas uma volta no ciclo trigonométrico. Como proceder para resolver uma inequação trigonométrica como essa, seno de x maior ou igual do que raiz de 2 sobre 2? Bom, pessoal, a primeira providência para resolver uma inequação como essa é vir no eixo y. Por que no eixo y? Porque o seno está associado ao eixo y, definição de seno no ciclo trigonométrico. Vem no eixo y e marca o raiz de 2 sobre 2. O mais raiz de 2 sobre 2, né? Tá mais ou menos aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Excelente. E aí a gente sabe que existe um arco aqui no primeiro quadrante, que tem seno raiz de 2 sobre 2, e um aqui no segundo quadrante que também tem seno raiz de 2 sobre 2. Então marquei o raiz de 2 sobre 2, né, identifiquei os arcos do primeiro e segundo quadrante que tem seno raiz de 2 sobre 2. Bom, como eu quero aqueles arcos tal que o seno é maior ou igual do que raiz de 2 sobre 2, você vai fazer o seguinte: você vai marcar esse pedacinho aqui, ó. Aqui é o raiz de 2 sobre 2. Então, maior ou igual que raiz de 2 sobre 2 é aqui para cima, olha. Pronto, marcou esse pedacinho. A partir do momento que você fez essa marcação, você consegue enxergar, veja, esse pontilhado dividiu o ciclo trigonométrico em duas meia-luas, vamos dizer assim. Uma delas é a solução da nossa inequação. Qual é? A meia-lua de cima. Aqui, pessoal, estão as extremidades dos arcos, que tem seno maior ou igual do que raiz de 2 sobre 2. Bom, mas vamos lá. Esse pontinho aqui, olha só, é a extremidade do arco de que medida? Qual é no primeiro quadrante, qual é o arco tal que o seno é raiz de 2 sobre 2? É o π sobre 4. E aqui no segundo quadrante, qual é o arco tal que o seno é raiz de 2 sobre 2? O que a gente tem que fazer mesmo? É π menos π sobre 4. Π menos π sobre 4. Quanto é que vai dar isso? 4 vezes π dá 4π, menos π, 3π sobre 4. Então, esse pontinho aqui, olha, é a extremidade do arco de medida 3π sobre 4. O que a gente observa? Todo e qualquer arco que tem extremidade aqui nesse achurado é tal que o seno deles é maior ou igual do que raiz de 2 sobre 2. Acabou, só escrever a solução. Então, solução da nossa inequação. X pertence a R, tal que π sobre 4, menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 3π sobre 4. Bom, uma observação aqui é a seguinte: observe que eu estou colocando menor ou igual. Por que menor ou igual? Porque aqui tem o igual, tá vendo? Seno de x maior ou igual do que raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então tá aqui ó, a resolução do primeiro exemplo. Vamos lá, mais um exemplo ainda envolvendo seno. Seno de x menor do que menos meio. Seno de x menor do que menos meio. O que eu devo fazer mesmo? Marque no eixo y o menos meio. Mais ou menos aqui, ó. Menos meio. Muito bem. Bom, fez a marcação aqui do menos meio, você consegue identificar que existe um arco no terceiro quadrante e um no quarto quadrante, tal que o seno é menos meio. Quais são esses arcos? Como é que a gente faz mesmo para determinar? Assim, ó, qual é o correspondente no primeiro quadrante, tal que o seno é meio positivo? É o π sobre 6, né? É o 30 graus, na verdade, é o π sobre 6. Para você determinar esse arco aqui, né? Esse arco, o que você faz? O arco do terceiro quadrante é π mais π sobre 6. Isso vai dar 7π sobre 6, né? 6 vezes π dá 6π, mais π, 7π sobre 6. E para você determinar o arco que tem extremidade aqui nesse pontinho, o que você tem que fazer? É 2π menos π sobre 6. Isso vai dar 11π sobre 6, né? 11π sobre 6. Muito bem. Aqui você vai colocar uma bolinha aberta. E aqui também. Mas, professor, por que no exemplo anterior a bolinha ficou fechada? Tá vendo aqui, olha? A bolinha ficou fechada e aqui a bolinha está ficando aberta. É o sinal, né? Aqui tem maior ou igual. Aqui só tem menor, não tem menor ou igual. Não tem igual. Então você deixa a bolinha aberta. Muito bem.
Como eu quero os x tais que o seno é menor ou igual do que menos meio, você vai riscar aqui para baixo, ó. Menor ou igual do que menos meio. Bom, aí a partir do momento que você fez essa marcação, você consegue enxergar que a solução aqui, né, os x que são soluções da nossa inequação, são os x, são os arcos que têm extremidade nessa meia-lua aqui de baixo. Tudo bem? Aqui, daqui. Pronto. Só escrever a solução agora. Solução. X pertence a R, tal que 7π sobre 6, 7π sobre 6, menor do que x, que é menor do que 11π sobre 6. 11π sobre 6. Mais uma observação aqui, pessoal, para esses dois exemplos. Se pedisse a solução geral, obtenha a solução geral das inequações. É simples. Basta aqui você acrescentar um mais 2kπ, aqui também um mais 2kπ, vírgula, k pertence a z. Aqui é a mesma coisa. Acrescente um mais 2kπ, aqui mais 2kπ, vírgula, k pertence a z. Tudo bem? É a solução geral. Mas estou resolvendo esses exemplos no universo aí de 0 a 2π. Mais alguns exemplos, agora envolvendo cosseno, né? Aí no item C, resolver a inequação cosseno de x maior ou igual do que raiz de 2 sobre 2. Novamente, vale a pena lembrar que eu estou resolvendo essas inequações no intervalo de 0 a 2π, considerando apenas uma volta no ciclo trigonométrico. Muito bem. Qual é a primeira providência mesmo? A primeira providência é você marcar agora no eixo x, os senos você marca no eixo y, os cossenos você vai marcar no eixo x. Marque no eixo x, o raiz de 2 sobre 2. Então, vamos supor que seja mais ou menos aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Bom, a partir do momento que você fez essa marcação, você consegue enxergar que existe um arco aqui do primeiro quadrante e um arco aqui do quarto quadrante, tal que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Quem são eles? Qual é o arco do primeiro quadrante, tal que o cosseno é raiz de 2 sobre 2? É o 45 graus ou π sobre 4. Aqui eu vou deixar uma bolinha fechada. Por que eu vou deixar uma bolinha fechada aqui mesmo? Porque aqui, olha, tem um igual. Bom, aqui também eu vou deixar uma bolinha fechada. Muito bem, muito bem. Bom, como é que eu determino esse arco? O arco com extremidade do quarto quadrante é 2π menos o correspondente do primeiro quadrante, que é π sobre 4. Então, 4 vezes 2π dá 8π, menos π, 7π. 7π sobre 4. Qual é a lógica dessa diferença aqui? A lógica é a seguinte, esse arco aqui, olha, tá vendo? Esse arco e esse são iguais, medem π sobre 4. Então, imagina você está aqui na origem do ciclo trigonométrico, dá uma volta completa, 2π, e desconta esse arco aqui, que é o π sobre 4. Por isso que isso aqui é a extremidade do arco de medida 2π menos π sobre 4, vai dar 7π sobre 4. Bom, agora o que você vai fazer? Como você quer os x tais que cosseno de x é maior ou igual do que raiz de 2 sobre 2, você vai riscar à direita do raiz de 2 sobre 2 aqui, ó. Pronto. A partir do momento que você fez essa marcação, você consegue enxergar que é a meia-lua, né, da direita, né, os arcos que têm extremidades aqui nessa meia-lua da direita, que são as soluções da nossa inequação. Então, essa aqui, ó. Todo esse intervalinho aqui, olha só, é a solução da nossa inequação. Bom, então vamos escrever a solução. Solução x pertence a R tal que. Bom, lembra que eu falei para vocês que eu estou resolvendo essas inequações no intervalo de 0 a 2π. Então você tem que fazer assim, ó, de 0 a π sobre 4, continua girando, de 7π sobre 4 até 2π, tá bom? Então você escreve assim. π 0 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que π sobre 4, é a primeira parte da solução, ou 7π sobre 4 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 2π. Pronto, aqui está a solução dessa inequação trigonométrica, no intervalo de 0 a 2π. Bom, próximo exemplo, exemplo D, cosseno de x maior ou igual do que menos meio. Tenho certeza que você já entendeu o procedimento. Passo 1, o que você tem que fazer? Marque no eixo x o menos meio. Então tá, vou marcar aqui no eixo x o menos meio.
mais ou menos aqui assim, menos meio. Fez essa marcação, você consegue enxergar que existe um arco no primeiro quadrante, desculpe, no segundo quadrante, e um no terceiro quadrante, que tem cosseno menos meio. Aqui você vai deixar uma bolinha fechada, por que bolinha fechada? Porque tem igual, e aqui também é uma bolinha fechada, tá bom? Agora, qual é o arco do terceiro quadrante, do segundo quadrante, melhor dizendo, que tem cosseno menos meio? O que a gente faz? Vai lá no primeiro quadrante. Qual é no primeiro quadrante o arco que tem cosseno meio? Meio. É o 60 graus, na verdade, que é o π sobre 3. Então, esse pontinho aqui é a extremidade do arco de medida π menos π sobre 3. Isso vai dar 2π sobre 3. Bom, e esse pontinho aqui é a extremidade do arco de medida π mais π sobre 3. Isso vai dar 4π sobre 3. Bom, pessoal, tenho certeza que você já entendeu isso aqui também. Se você conhece um arco, né, dado um arco aqui do primeiro quadrante, se você quiser determinar, vamos dizer assim, o correspondente desse arco no segundo quadrante, é π menos ele. No terceiro quadrante, é π mais ele. No quarto quadrante, 2π menos ele. Também é bom a gente ter em mente isso aí. Bom, onde eu estou, eu quero os x, tá? Que o cosseno é maior ou igual do que menos meio. Então, maior ou igual do que menos meio significa que, olha, a direita do menos meio, tá vendo? Maior ou igual do que menos meio. Bom, então, essa marcação aqui mostra para você que é a meia-lua da direita que vai ser a solução da nossa inequação, né? Tudo e qualquer arco da primeira volta do ciclo trigonométrico que tem extremidade aqui nessa meia-lua da direita é a solução da nossa inequação. Então, lembrando que eu tenho que começar do zero, tá, pessoal? Tem que começar do zero. Vai ficar assim, solução x pertence a R tal que 0 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 2π sobre 3, ou, vem para cá agora, 4π sobre 3, menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 2π. Excelente. A questão do igual que eu estou acrescentando aqui é porque que tem igual, tá? Se fosse assim, no intervalo aberto, né? Resolver a equação no intervalo aberto de 0 a 2π, por exemplo. Essa mesma equação no intervalo aberto de 0 a 2π. Ou seja, naquele conjunto universo em que o 0 e o 2π não fazem parte desse conjunto universo. Bastava tirar esse igual aqui, ó. Tirava o igual. 0 menor que x, que é menor ou igual que 2π sobre 3. Ou 4π sobre 3 menor ou igual do que x, que é menor que 2π. Tudo bem? Mais dois exemplos. Agora, inequações envolvendo a tangente, né? Aqui no item E, tangente de x maior do que 1. O procedimento é o mesmo, pessoal. Olha só. Uma inequação em seno, você faz a marcação no eixo y. Uma inequação em cosseno, você faz a marcação no eixo x. Uma inequação em tangente, você vai fazer a marcação no eixo das tangentes, não é verdade? Então vamos lá. Marque no eixo das tangentes o 1, né? Aqui, né? O pontinho que tem a ordenada 1, esse aqui. E já vou deixar esse pontinho com uma bolinha aberta, porque eu quero os x, tais que a tangente de x é maior do que 1. Como a tangente de x deve ser maior do que 1, eu vou riscar desse pontinho que eu marquei para cima, maior do que 1. Tudo bem? Bom, então, vamos identificar quais são os arcos do primeiro e terceiro quadrantes, tais que a tangente é 1. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, para facilitar as contas aqui. Ó. Pronto. Bom, o arco do primeiro quadrante, tal que a tangente é 1, é o π sobre 4, né? Então, novamente, aqui uma bolinha aberta em π sobre 4, que tem só maior. Então, π sobre 4. E aqui no terceiro quadrante, como é que a gente faz para determinar mesmo? É π mais π sobre 4. π mais π sobre 4. Isso vai dar 5π sobre 4, né? 4 vezes π dá 4π, mais π é 5π sobre 4. Tá? Então, observe que o procedimento é o mesmo. Inicialmente, marquei no eixo das tangentes o 1, estou riscando para cima do 1 porque eu quero os x tais que a tangente de x é maior do que 1. Identifiquei aqui no primeiro quadrante o arco tal que a tangente é 1, é o arco de medida π sobre 4. E aqui no terceiro quadrante o arco tal que a tangente também é 1, que é o 5π sobre 4.
Bom, agora está na hora da gente verificar quais desses intervalinhos aqui, olha só, vão ser soluções da nossa inequação. Vê se você concorda comigo. Esse arco aqui, né, os arcos que têm extremidade aqui, não serão soluções da nossa inequação, porque as tangentes vão dar menor do que 1. Lembra como é que a gente determina no ciclo trigonométrico a tangente? A gente deve projetar o raio OP, onde P é a extremidade do arco, até tocar o eixo das tangentes. Olha, vai tocar o eixo das tangentes nessa parte aqui do eixo das tangentes, né? Que é menor do que 1, vamos dizer assim. Bom, aí vê se você concorda comigo. Todo e qualquer ponto aqui desse intervalinho aqui, olha só, é tal que a tangente é maior do que 1. E aqui a gente tem o π sobre 2. Observe, se você projeta, ó, dá maior do que 1. Bom, esse pedacinho aqui, o segundo quadrante, vai ser a solução da nossa inequação? Não, né? Porque, olha só, a projeção vai dar aqui embaixo, né? Até porque a gente sabe que na tangente, que no segundo quadrante a tangente é negativa. Jamais o número negativo vai ser maior do que 1. Pela mesma linha de raciocínio, né, desse arco, esse arco aqui, né, os arcos da extremidade aqui também não serão soluções da nossa inequação. Então, o seu projeto vai dar aqui para baixo. Esse aqui serão, ó, de 5π sobre 4 até o 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. Observe. Projeta o raio OP até tocar o eixo das tangentes. Vai dar aqui para cima. Então, esse pedacinho aqui também é a solução da nossa equação. E o quarto quadrante também não vai ser solução porque, olha, a projeção daqui para baixo. Então, aqui a gente vai ter uma bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Por dois motivos. Primeiro, que aqui tem só maior. Segundo, que não existe a tangente de π sobre 2. Tá? Mesmo que aqui fosse maior ou igual a 1, aqui ficaria a bolinha fechada, mas aqui ficaria a bolinha aberta, porque não existe a tangente de π sobre 2. Tá? E aqui também no 3π sobre 2, a bolinha aberta. Pronto, está na hora da gente escrever a solução. Solução: x pertence a R tal que π sobre 4... menor do que x, que é menor do que π sobre 2, ou 5π sobre 4, 5π sobre 4, menor do que x, que é menor do que 3π sobre 2. Pronto. Está aqui a solução dessa inequação no intervalo de 0 a 2π. Uma observação: se pedisse para você escrever a solução geral, tendo em vista que a função tangente tem período π, você iria escrever isso só assim, ó. Aqui você iria esquecer. Você iria escrever assim, ó, π sobre 2 mais kπ menor que x, que é menor do que... Desculpa, π sobre 4 mais kπ menor que x, que é menor que π sobre 2 mais kπ. K pertencente a z, tudo bem? Porque o período da função tangente é π. Próximo exemplo. Tangente de x menor ou igual do que menos raiz de 3 sobre 3. Então tá. Vou marcar aqui no eixo das tangentes o menos raiz de 3 sobre 3. Mais ou menos aqui, né? Menos raiz de 3 sobre 3. Só que com uma bolinha fechada, né? Por quê? Porque aqui tem igual, ó. Menos raiz de 3 sobre 3. Como eu quero os x tais que a tangente de x é menor ou igual do que menos raiz de 3 sobre 3, você vai riscar para baixo aqui no eixo das tangentes. Riscou para baixo. Tá? As tangentes tem que ser menor ou igual do que menos raiz de 3 sobre 3. Agora vamos fazer o seguinte, vamos identificar quais são os arcos do segundo e quarto quadrantes que tem tangente menos raiz de 3 sobre 3. Vamos lá. Quais são os arcos? O que a gente tem que fazer mesmo? Inicialmente, verificar qual é o correspondente no primeiro quadrante, né? Qual é o arco do primeiro quadrante que tem tangente mais raiz de 3 sobre 3? É o 30 graus, ou seja, o π sobre 6. Π sobre 6. Então, esse arco aqui, olha, do segundo quadrante, que vai ficar com a bolinha fechada, porque aqui tem igual, olha, tem medida π menos π sobre 6. Isso vai dar 5π sobre 6. E esse aqui, olha, que também vai ficar com bolinha fechada, vai ter que medida 2π menos π sobre 6. Ó, 2π menos π sobre 6. Vai dar o quê? 11π sobre 6, não é isso? 11π sobre 6. Então, esse pontinho aqui é a extremidade do arco dividida 11π sobre 6.
Excelente, excelente. Bom, agora vamos lá. Vamos identificar quais arcos, né? Quais são os arcos que têm tangente menor ou igual do que menos raiz de 3 sobre 3. Vê se você concorda comigo. Os arcos aqui do primeiro quadrante não serão soluções da nossa inequação. Porque se você projeta aqui, olha só, a projeção está dando aqui para cima, né? Tem que dar a projeção aqui para baixo. Esse arco aqui, olha, ele vai ser solução da nossa inequação. Por quê? Você tem que projetar um raio AP, olha, até tocar o eixo das tangentes. Vai tocar o eixo das tangentes aqui para baixo. Então, esse pedacinho aqui, olha, os arcos que estão nesse intervalinho serão soluções da nossa inequação. Lembrando que aqui, mesmo que tenha um menor ou igual, aqui tem que ficar a bolinha aberta. Por que tem que ficar a bolinha aberta? Porque não existe a tangente de π sobre 2. Bom, esse pedacinho aqui, né, não será a solução da nossa equação. Esse aqui também não, né? O terceiro quadrante, que é a projeção dela para cima. Esse pedacinho aqui vai ser, na verdade, olha, a projeção do raio AP daqui para baixo. Esse pedacinho aqui é a solução da nossa equação. Lembrando que aqui vai ficar a bolinha aberta, medida 3π sobre 2. E esse pedacinho aqui, né, também não vai ser a solução da nossa equação. Pronto, só escrever a solução. Solução x pertence a R tal que π sobre 2 menor do que x, que é menor ou igual do que 5π sobre 6. Tá? Bolinha aberta menor, bolinha fechada menor ou igual. Ou o que? 3π sobre 2 menor do que x, que é menor ou igual do que 11π sobre 6. Pronto. Tá aí a solução da inequação. Próximo exemplo é resolver a inequação 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menor ou igual do que zero. Esse tipo de inequação é chamada de inequações polinomiais, né? Inequações polinomiais. Tá. Como proceder para resolver uma inequação como essa? Bom, a ideia é a gente promover uma substituição, pessoal. E a substituição é a seguinte. Nós vamos convencionar que esse cosseno de x é y. Vamos chamar o cosseno de x igual a y ou y igual a cosseno de x, é a mesma coisa. Esse cosseno de x nós vamos chamar de y. É a convenção que a gente faz, tá? Cosseno de x igual a y. Em vista dessa convenção, nossa inequação agora vai ficar 2y ao quadrado, porque aqui tem o cosseno ao quadrado de x, então é 2y ao quadrado, menos y menor ou igual do que zero. Pronto. Eu devo resolver a inequação 2y ao quadrado menos y menor ou igual do que zero. Que tipo de inequação é essa? É uma inequação do segundo grau. Isso aqui é uma inequação do segundo grau na variável y, tá? Na variável y. Como é que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Bom, assim você faz o estudo do sinal, né? Você considera o primeiro membro como sendo uma função do segundo grau e faz o estudo do sinal dessa função. E para você fazer o estudo do sinal de uma função, a primeira providência é determinar suas raízes, ou seja, pegar isso aqui e igualar a zero. Vamos fazer isso? Ó, devagarzinho para você entender. 2y ao quadrado menos y igual a zero. Dá para colocar o y em evidência. 2y ao quadrado dividido por y vai dar 2y. Menos y dividido por y vai dar 1. Igual a zero. Produto de dois números reais dando zero significa que um deles é zero. Então você vai ter y igual a zero. Ou 2y menos 1 igual a zero. De onde vem 2y igual a 1 e, portanto, y igual a 1 meio. Excelente, excelente. Muito bem, muito bem. Bom, então não vá se perder não, pessoal. Eu estou resolvendo essa inequação. Qual é a ideia? Promover uma substituição. Eu estou convencionando, né, que o cosseno de x é igual a y. Dessa forma, a nossa inequação fica 2y ao quadrado menos y menor ou igual do que zero. Que tipo de inequação é essa? Inequação do segundo grau. Como é que resolve? Você chama o primeiro membro de uma função f, né, considera o primeiro membro como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função. E fazer o estudo do sinal de uma função consiste em, inicialmente, determinar as raízes da função, determinei, o primeiro passo, depois fazer um esboço gráfico, Bom, vamos lá. Olha só, essa função aqui, pessoal, essa função aqui é uma função de segundo grau, não é verdade? Bom, e além disso, é uma função de segundo grau, portanto, o seu gráfico é uma parábola, de concavidade voltada para cima, porque o parâmetro A é positivo, e vai tocar o eixo horizontal
nos pontos 0 e meio. Então vamos fazer um esboço aqui? Criar algo mais ou menos assim, ó. Aqui está o eixo horizontal, né? O eixo horizontal. O 0 e o meio, e vai tocar o eixo horizontal em 2 pontos, no 0 e meio, e aí a parábola tem concavidade voltada para cima. Algo mais ou menos assim, ó. 0 e meio. 0 e 1 meio. Muito bem. Estudo do sinal. Mais, menos, mais. Pronto, esse é o passo 1 para você resolver uma inequação do segundo grau. É chamar o primeiro membro de uma função do segundo grau, né? Considerar o primeiro membro uma função do segundo grau, fazer o estudo do sinal. Bom, o que te interessa? Menor ou igual do que zero. Onde estão os menores ou iguais do que zero? Estão aqui. Ó. Os negativos, né? Entre 0 e meio. Então, o que deve acontecer? Deve acontecer o seguinte, deve acontecer 0 menor ou igual do que y, que é menor ou igual do que meio. Não é isso que a gente achou aqui, ó? Entre 0 e meio. É isso? Mas quem é o y? Agora você volte com a convenção que você fez. Quem é o y? É o cosseno de x. Então deve acontecer 0 menor ou igual do que cosseno de x, que é menor ou igual do que meio. Excelente, olha, 0 menor ou igual do que cosseno de x, que é menor ou igual do que meio. Devo resolver essa inequação. Bom, pessoal, aqui está o ciclo trigonométrico, que eu tinha esquecido, mas está aqui. Vamos lá, resolver essa inequação agora. O que você vai fazer? Vem no eixo x, marque o 0, aqui, né? 0, e 1 meio, aqui, ó. 1 meio. Aí você marca esse pedacinho aqui, esse intervalinho aqui de 0 a meio. Bom, agora você vai fazer o seguinte. Os x que tem cosseno 0 são os x que tem extremidade aqui nesse ponto e aqui nesse pontinho, né? Aqui é o π sobre 2 e aqui quem é? O 3π sobre 2. Os x que tem cosseno meio, quais são? Tem um no primeiro quadrante e um no quarto quadrante. O do primeiro quadrante é o π sobre 3, que é o 60 graus. E aqui vai ser o quê? 2π menos π sobre 3. 2π menos π sobre 3. Isso vai dar 5π sobre 3. Observe que eu já estou deixando bolinha fechada aqui, 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 porque eu tenho menor ou igual, tá bom? Senão a bolinha ficaria aberta. Bom, e aí é fácil ver, de acordo com essa marcação, que os intervalos que serão soluções da nossa inequação, olha, é esse aqui e esse aqui, não é verdade? Todo e qualquer arco que tem extremidade aqui ou aqui é tal que o cosseno está entre 0 e meio, tudo bem? Bom, vamos escrever a solução então. Solução x pertence a R tal que π sobre 3 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que π sobre 2, ou 3π sobre 2 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 5π sobre 3. Interessante, não é verdade? Próximo exemplo, resolver esse sistema de inequações 2seno ao quadrado de x menos 7 seno de x maior ou igual do que 0 e cosseno de x menor do que 0. Então tá, pessoal, já vamos pensar aqui na primeira inequação. Para você resolver um sistema de inequações, não só esse, né? Qualquer que seja o sistema de inequações que você for resolver, a ideia é resolver cada inequação separadamente e fazer a interseção das soluções. Essa é a ideia. Então é assim que eu vou proceder. Vou resolver essa inequação, essa depois eu vejo o que tem em comum, tá bom? Então já pensando na primeira inequação, 2 seno ao quadrado de x menos 7 seno de x maior ou igual do que 0. Como no exemplo anterior, a gente tem aqui uma inequação polinomial, né? E a fim de resolver essa inequação, a gente promove a seguinte substituição. Vamos colocar assim, y igual a seno de x, ou seno de x igual a y, tanto faz. Essa substituição que a gente promove. Em vista desta substituição, nossa inequação agora vai ser o quê? 2y ao quadrado menos 7y maior ou igual do que 0, não é isso? 2y ao quadrado menos 7y maior ou igual do que 0. Novamente, outra inequação do segundo grau. Como é que resolve? Encara o primeiro membro como sendo uma função do segundo grau e faz o estudo do sinal dessa função. E a fim de fazer o estudo do sinal da função, a primeira providência é determinar as raízes, ou seja, igualar a 0.
2y² menos 7y igual a zero. Coloco o y em evidência. 2y² dividido por y vai dar 2y. Menos 7y dividido por y vai dar 7, igual a zero. De onde vem y igual a zero, né? Porque eu tenho um produto de dois números dando zero, então um deles é zero. Então, y igual a zero, ou 2y menos 7 igual a zero. De onde vem y igual a 7 meios, né? 7 meios, ou 3,5, tanto faz, 7 meios ou 3,5. Bom, determine as raízes, agora o que a gente faz? Um esboço gráfico dessa função. Eu estou encarando isso aqui como sendo uma função de segundo grau, tá? Esboço gráfico. Bom, essa função é do segundo grau, portanto o gráfico é uma parábola de concavidade voltada para cima, porque o parâmetro A é positivo, e vai tocar o eixo X em 2 pontos. O eixo, vou falar o eixo X aqui, o eixo horizontal, né? Em 2 pontos, no 0 e no 3,5. Então é algo mais ou menos assim. Aqui está o eixo horizontal, vai tocar o eixo horizontal em 2 pontos, no 0 e no 3,5. Muito bem. Distribuição do sinal. Mais, menos, mais. Muito bem. O que me interessa? Aqueles y tais que a função é maior ou igual do que zero. Maior ou igual do que zero são os positivos. Aqui ou aqui. Excelente, excelente. Bom, então a gente tem y menor ou igual do que zero. Vou registrar aqui, ó. Y menor ou igual do que zero. Ou y maior ou igual do que 3,5. Volte agora com a convenção que você fez. Quem é o y? É o seno de x. Então a gente deve ter seno de x menor ou igual do que zero, e aqui a gente deve ter seno de x maior ou igual do que 3,5. Muito bem, muito bem. Bom, existe o x tal que seno de x é maior ou igual do que 3,5? Existe, né? Todo e qualquer seno varia de menos 1 a 1. Então, isso aqui a gente vai desconsiderar, né? Vai desconsiderar. Pronto, portanto, eu devo pensar nessa inequação, olha, seno de x menor ou igual do que zero, né? Os x que satisfazem essa inequação serão as soluções da primeira inequação do sistema, e agora também eu devo pensar em cosseno de x menor do que zero. Então deve acontecer o seguinte, pessoal, olha só, deve acontecer seno menor ou igual do que zero. Onde o seno é menor ou igual do que zero? Terceiro e quarto quadrantes, não é verdade? E deve acontecer também cosseno de x menor do que zero. Cosseno de x é menor do que zero onde? No segundo e no terceiro quadrante. Então eu devo ter terceiro e quarto quadrante em vista dessa inequação, e devo ter em vista dessa inequação segundo e terceiro quadrantes. O que tem em comum? O terceiro quadrante. Então, terceiro quadrante aqui, ó. É a solução da nossa inequação. Só falta a gente determinar os extremos aqui, né? O π e o 3π sobre 2, se são bolinhas abertas ou fechadas, né? Vamos lá, então. Bom, olha só, a gente tem cosseno de x menor do que zero, né? Cosseno de x menor do que zero. Então, de π sobre 2 a 3π sobre 2 menor do que zero, significa que o 3π sobre 2 tem bolinha aberta. Tudo bem? Ó, cosseno de x tem que ser menor do que zero. Não pode ser igual a zero. Aqui o cosseno é igual a zero. E o seno de x menor ou igual a zero. Aqui em π o seno é zero, né? Mas pode ser, né? Porque tem igual. Tudo bem? Então é de π a 3π sobre 2. Solução. Vou escrever de uma maneira diferente essa solução. Vou escrever assim, ó. Colchete voltado para dentro em π. Colchete voltado para dentro em π. Significa que o π faz parte da solução. E colchete voltado para fora em 3π sobre 2. Ó. Assim, significa que 3π sobre 2 não faz parte da solução. Questão interessante isso aí, na verdade. Próximo exemplo, resolver essa inequação, né? 4 seno ao quadrado de x menos 1, que multiplica 2 seno de x menos raiz de 3 menor ou igual do que zero. Essa inequação é chamada de inequação produto. Inequação produto. Quando uma inequação é dita produto, pessoal, a gente vai dizer que uma inequação é produto quando você tiver no primeiro membro produto de duas ou mais funções, é o que está acontecendo aqui, olha. Uma função, duas funções, então tem um produto de duas funções, e no segundo membro eu tenho apenas o zero. Sempre que isso acontecer, a gente tem uma inequação produto. Como resolver? Então tá, pessoal, a fim de resolver essa inequação produto,
A primeira providência, né, é a gente promover uma mudança de variável, como a gente fez no exemplo anterior. Vamos convencionar que o seno de x é igual a y. Tá? Estou promovendo essa substituição. Seno de x igual a y. Em vista dessa substituição, a nossa inequação vai ficar 4y ao quadrado menos 1, que multiplica 2y menos a raiz de 3, menor ou igual do que zero. Muito bem. Como resolver uma inequação produto, pessoal? A primeira providência é você fazer o estudo do sinal de cada uma das funções envolvidas na inequação. Né? Fazer o estudo do sinal dessa função e o estudo do sinal dessa função. Vamos fazer isso então? Pensando aqui nessa função, tá? 4y ao quadrado menos 1. A fim de fazer o estudo do sinal, a gente deve determinar as raízes. 4y ao quadrado menos 1 igual a 0. Significa 4y ao quadrado igual a 1. Ou seja, y ao quadrado igual a 1/4. E, portanto, o y vai ser mais ou menos 1 meio, né? Fazendo a linha de baixo aqui. Y igual a mais ou menos 1 meio. Né? Então, determina as raízes e faça um esboço gráfico. Aqui está o eixo horizontal. Tá? O eixo horizontal. Agora vamos pensar. Olha só. Essa função é uma função do segundo grau. Portanto, seu gráfico é uma parábola de concavidade voltada para cima, porque o parâmetro A é positivo e vai tocar o eixo X em 2 pontos. O eixo horizontal, né? Não dá para a gente falar um eixo X aqui, porque aqui é Y, né? Vai tocar o eixo Y, que por sua vez aqui é o eixo horizontal, nos pontos menos meio e mais meio. Então, algo mais ou menos assim, ó. Menos meio e mais meio. Excelente. Distribuição do sinal. Mais, menos e mais. Muito bem. Pessoal, tem que ter atenção nos detalhes, porque no exemplo anterior a gente tinha um sistema de inequações. Como a gente resolveu? A gente resolveu cada inequação separadamente, depois a gente verificou o que tinha em comum. A gente fez a interseção das soluções. Aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui ó, eu tenho uma inequação produto. Não é assim que a gente deve proceder. Resolver cada inequação, não é isso não. Esses são os passos. Estudar o sinal de cada função separadamente. Pronto, estudei o sinal da primeira função, agora eu vou estudar o sinal da segunda função, que é 2y menos raiz de 3, igual a 0. Significa 2y igual a raiz de 3 e, portanto, y igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, determinei as raízes, agora eu vou fazer o esboço gráfico. Observe, o gráfico dessa função é uma reta, né? Porque a função é do primeiro grau, tá vendo? É uma reta e essa reta é crescente, porque o parâmetro A é positivo e vai tocar o eixo horizontal aqui, olha, vai tocar o eixo horizontal em raiz de 3 sobre 2. Fica algo mais ou menos assim, ó. Raiz de 3 sobre 2. Distribuição de sinal, mais, menos. Excelente, excelente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo essa inequação produto. Como resolver? Fazer o estudo de sinal de cada função separadamente. Então, fiz o estudo de sinal de uma função. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é a gente fazer o quadro de sinais. Consiste em que esse quadro de sinais? Bom, o quadro de sinais ele é construído assim, ó. Inicialmente você vai dar tantos traços verticais, quantas são as raízes diferentes que você achou. Você achou 3 raízes diferentes, você vai dar aqui 3 traços verticais. 1, 2, vou colocar aqui assim, 2, 3. Que mais você vai fazer? Agora, você vai dispor as raízes em ordem crescente. Então, menos 1 meio, depois 1 meio e aqui raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7 dividido por 2 vai dar maior do que 0,5. Então, menos 1 meio, mais 1 meio e o raiz de 3 sobre 2. Excelente. Bom, agora você vai fazer o seguinte. Na primeira linha do quadro de sinais, aqui na primeira linha do quadro de sinais, você vai dispor os sinais da primeira função, dessa aqui, da primeira função. O que diz aqui? Olha, a esquerda de menos meio é positivo, então aqui é positivo, certo? Positivo. Entre menos meio e mais meio é negativo,
Então aqui você coloca um sinalzinho de menos, e depois a direita do meio é positivo. Positivo, positivo. Na segunda linha do quadro de sinais, você vai dispor os sinais da segunda função. Essa aqui, ó. A direita de raiz de 3 sobre 2 é positivo, ó, tá vendo? A raiz de 3 sobre 2 a direita é positivo, a esquerda é negativo. Negativo, negativo, negativo. E na última linha de quadro de sinais, você coloca o resultado, ou seja, você faz regra de sinal. Mais com mais vai dar mais com menos vai dar menos com menos vai dar mais, e mais com menos vai dar menos. Pronto, está na hora de você olhar para esse sinalzinho aqui da equação. Olha, menor ou igual do que zero, ou seja, os negativos, onde estão? Aqui, ó, menor ou igual do que zero, aqui e aqui. Excelente essa questão, não é verdade? Bom, pessoal, isso então significa que o y deve ser menor ou igual do que menos meio, menor ou igual do que menos meio, ou y entre meio e raiz de 3 sobre 2, ou seja, meio menor ou igual do que y, que é menor ou igual que raiz de 3 sobre 2. Pronto, nesse momento você volta com a convenção que você fez. Quem é o y? É seno de x. Então significa que o seno de x é menor ou igual do que menos meio, ou meio menor ou igual do que seno de x, que é menor ou igual do que raiz de 3 sobre 2. Pronto. Está na hora de ir para o ciclo trigonométrico, não é verdade? Questão de altíssimo nível, não é verdade? Bom, pensando aqui em seno de x menor ou igual do que menos meio, marque no eixo y o menos meio. Aqui. Menos 1 meio. Eu quero que o seno seja menor ou igual do que menos meio, então você vai riscar a parte de baixo, né? Menor ou igual do que menos meio, esse pedacinho aqui. A partir do momento que você fez essa marcação, você consegue enxergar que é essa meia-lua aqui de baixo, olha, que vai ser a solução dessa inequação, né? Os arcos têm extremidade aqui nessa meia-lua. Bom, quais são os arcos aqui, hein? Esse arco aqui, eu devo deixar com a bolinha fechada, né? Com a bolinha fechada. O arco do primeiro quadrante, tal que o seno é meio, é o 30 graus, ou seja, o π sobre 6. Portanto, aqui a gente vai ter π mais π sobre 6, que é o 7π sobre 6. E aqui a gente vai ter o quê? O 2π menos π sobre 6. Isso vai dar 11π sobre 6. Excelente. Então, os primeiros x são esses aqui, olha, de 7π sobre 6 até 11π sobre 6. Agora vamos pensar nessa parte aqui, olha só, de 1 meio até raiz de 3 sobre 2. Então você marca aqui no eixo y 1 meio, e o raiz de 3 sobre 2, vamos supor que seja aqui. Então esse aqui é relativo a 1 meio, tá? O primeiro aqui é relativo a 1 meio, tá, pessoal? E esse aqui é um raiz de 3 sobre 2. Tá ficando pequenininho, mas dá pra gente entender. Não é verdade? Ou seja, eu quero aqueles x, tá? Que o seno de x estejam entre esses dois valores, né? Entre 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Qual é o arco do primeiro quadrante, tal que o seno é meio? É o π sobre 6. E aqui do quarto quadrante, tal que o seno é meio? É o π menos π sobre 6. π menos π sobre 6, que vai dar um 5π sobre 6, tá, pessoal? Vou fazer meio que direto aqui, porque senão vai ficar embolado, tá? 5π sobre 6. Excelente. Agora vamos pensar no raiz de 3 sobre 2. Qual é o arco do primeiro quadrante, tal que o seno é raiz de 3 sobre 2? É os 60 graus, não é verdade? Os 60 graus é o π sobre 3. E aqui do segundo quadrante vai ser quem? O π menos π sobre 3, que é o 2π sobre 3. Excelente. Bom, quais arcos serão soluções dessa inequação? Esse aqui. Aqui. Excelente essa questão, não é verdade? Bom, pessoal, a solução eu vou deixar com vocês, tá? Para vocês escreverem aí. A solução vai ficar assim, ó. X pertence a R tal que π sobre 6 menor que x, menor ou igual que x, que é menor ou igual do que π sobre 3. Ou 2π sobre 3 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 5π sobre 6. Ou 7π sobre 6 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 11π sobre 6. Tudo bem? Inequação trigonométrica.